Eclesiastes 11:4. Podemos sentar, amém? Sentar. Eclesiastes 11:4. Quando agora nós estávamos a adorar, Deus estava-me a mostrar uma coisa. Sempre que há uma bênção a chegar, sempre acontecem coisas para não parecer que vem aí a bênção. É a mesma coisa que você agarrar numa cabeça de uma serpente. Quando você agarra na cabeça da serpente, ela não consegue fazer mais nada, nem mexer-se para lado nenhum, e então vai se contorcionar completamente com o seu corpo, enrolar com o seu corpo ao nosso braço. Porquê? Porque está-se a tentar livrar, está a tentar que a bênção não chegue, está a tentar impedir que aconteça o que está a acontecer. Da mesma forma, vêm até nós, às vezes, situações em que nós não percebemos porque é que agora estão a vir, é porque a bênção está aí. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento nunca cegará. O que olha para as nuvens, quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de quem está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou serão igualmente ambas, ou se ambas igualmente serão boas. Deus não nos pede para semear porque quer o nosso dinheiro. Deus pede para semear porque quer o nosso coração. As ofertas que nós damos de coração e porque queremos dar para Deus. Não porque há uma obrigação de o fazer, mas porque nós sabemos que ao fazer isso somos abençoados. Sempre me lembro daquilo que Deus me mostrou uma vez quando eu estava na igreja. E Deus me mostrou o que é que os anjos estavam a assentar. Estavam a assentar em papéis coisas. E eu não percebia porquê. Até que Ele me mostrou que eu estava a assentar o que nós fazíamos. A nossa conduta, o que é que nós estávamos a fazer, como estávamos a ver, como estávamos a semear. Deus sabe tudo de nós. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e crer em Ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque confiamos em Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir em Colossenses 3, 8. Colossenses 3, 8. O título da mensagem é Conduta. E eu
Conduta pode dizer montes de coisas, mas eu quero-vos trazer o que é que o dicionário fala, eh, e realmente para vos explicar qual a vontade de Deus para a mensagem de hoje. Conduta, maneira de agir ou de se comportar, código de conduta, código de ética, conduta profissional, regras de conduta, comportamento. Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa conduta? A Bíblia é impressionante, principalmente no Novo Testamento. Fala muito, muito sobre a conduta, como comportamento. Não tem a ver só, porque eu acho impressionante, principalmente aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a sua forma de agir muda, a sua forma de comportar muda. Por exemplo, eu habituado, quer na tropa, quer na profissão que tinha, a estar nomeadamente sempre entre homens e a falarmos entre homens, às vezes o meu palavreado não era o melhor. E eu mudei por causa de ter aceito Jesus. Não porque foi por obrigação, aconteceu. Eu percebi que eu tinha que mudar a minha maneira de falar. Eu tinha que mudar o que eu dizia, porque agora tinha Deus dentro de mim. E eu sou o templo santo do Espírito Santo de Deus Altíssimo. O meu comportamento tinha que ser diferente. Aqui está escrito, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malicência, das palavras tropes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus efeitos. E vos vestis do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Será que a nossa maneira de falar tem influência sobre a nossa vida? Não, mas tem influência, quer dizer, tem, até tem. Se nós não tivermos cuidado com o que falamos, vamos influenciar muito a nossa vida. Mas em questão de certas palavras que são ditas, que imagem nós transmitimos aos outros? Que imagem de Deus nós transmitimos aos outros? Se antes nós estávamos sem Deus, agora com Deus, o que é que nós somos? Vamos falar igual ao que eles falam e igual ao que toda a gente fala, ou vamos ser diferentes para mostrar algo diferente? Se alguém está a fazer isso, ouça, é uma questão de orar. Você ora e Deus ajuda e muda completamente em si. Basta você crer. Não porque você vai ficar mais bonzinho se o fazer, mas porque você vai fazer algo que honra o seu Deus. E essa é a grande diferença na nossa conduta. Fazer algo que honre o nosso Deus. Um pouco mais abaixo, nós vamos ver em Colossenses 15, 3:15. É só um pouco mais abaixo. Colossenses 3:15. Colossenses 3:15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, é um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Agradecidos o quê? Em tudo. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça no vosso coração. E quando fizeres por palavra ou por obras, fazei isso tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai.
Agora veja o que é que Deus diz em relação à conduta. Vós, mulheres, estáis sujeitos aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis com elas. Vós, filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como também para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança por Cristo, o Senhor servir. Diz no último versículo deste capítulo, diz, mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há exceção de pessoas, mesmo que vocês sejam filhos de Deus. A palavra de Deus diz que o julgamento começa pela casa de Deus, onde ficará aqueles que não têm Deus. Eu quero que você entenda algo e que isto toque no seu coração profundamente. Como filhos de Deus, nós temos de ter uma conduta diferente. Eu agora vou-me esforçar para ser bonzinho, vou-me esforçar para ter... Você não está a entender. Você está a fazer tudo ao contrário. Se você quer mudar alguma coisa, ore. Deus muda. Essa é a grande diferença daquele que é cristão. O cristão ora e Deus muda em si as coisas. E você deixa de ter prazer em fazer algumas coisas e começa a ter prazer em fazer algo que é bom e agradável a Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Porquê? Porque a nossa conduta muda por causa de Deus. Lembro-me de coisas que aconteceram comigo que me fizeram mudar. Deus me foi chamando a atenção e mudaram a minha vida. Uma delas foi eu começar a ter o meu palavreado diferente. Assim que eu lembro-me, porque anos mais tarde eu tinha gravado uma conversa entre mim e um colega meu antes de aceitar Jesus e depois mostrei essa conversa só para mostrar a capacidade de um gravador que eu tinha a uma outra pessoa. Quando eu comecei a reproduzir aquilo que tinha gravado, ele ficou de boca aberta a olhar para mim e a dizer, este eras tu? Depois é que eu ouvi o que é que eu estava a dizer e realmente o meu palavreado não era o melhor. Realmente nós mudamos. Mas também Deus nos toca para mudar. Uma das vezes foi, eu estava com outra pessoa e ia para um sítio onde não queria ser incomodado e então virei-me ao rádio e disse, disse o meu número na altura e disse que eu ia estar fora do carro. E não ia estar fora do carro. Eu só não queria ser incomodado. E a pessoa que estava ao meu lado, não sendo cristã, olhou para mim e disse, mas isso não é mentira? Eu não respondi, não disse nada, mas aquilo foi um abanar em mim. Principalmente vindo da pessoa que veio, onde realmente mentir seria algo normal. Mas eu percebi que aquilo era a mensagem de Deus para mim. O que eu estou a fazer não é mentira. Eu estou a agir corretamente. Eu não estou só a mentir como o que eu estou a fazer, estou a mostrar aos outros que estou a mentir. Você sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. E ele mente desde o princípio. Deus o que nos faz e o que quer para nós é o melhor.
Mas você tenta entender uma coisa: quando nós prevaricamos, quando nós erramos, Deus nada pode fazer a nosso favor, a não ser que nós nos arrependamos e peçamos perdão a Deus. Só pedindo perdão a Deus fica anulado a nosso erro. E Deus nos perdoa e ficamos limpos. Mas se continuamos a errar continuamente, vai haver consequências pelo nosso pecado. Vai haver consequências pelo nosso erro. Eu lembro-me de coisas que me aconteceram, de uma vez estar a fazer marcha atrás e bati com o meu carro num poste. Não aconteceu nada ao poste, mas o meu carro partiu, a parte de trás do carro partiu. E eu, quando aquilo aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi parar e orar. E, Senhor, o que é que eu fiz de mal? O que é que eu errei? Lembro-me de outra vez que eu saí de casa e ia muito chateado. Mesmo muito chateado. E pelo caminho, o meu carro saltou a correia e o meu carro tragou o motor. Eu, se estava chateado, ainda fiquei pior. Quando cheguei quando fui meter o carro ao mecânico, quando estava calmo e quieto, Deus me mostrou porque é que aconteceu o que aconteceu. Eu me tinha chateado em casa e não tinha perdoado a pessoa do qual eu estava chateado. Depois de eu pedir perdão a Deus, Deus me mostrou uma solução. O que é que eu deveria fazer? Mais tarde, depois de eu receber o carro, ainda não tinha pago o arranjo, eu meti o carro dentro da água. Mas dessa altura eu não tinha feito nada, não havia nada. Mas aquilo foi de propósito para que eu pudesse ser abençoado. Porque acontecendo aquilo, entrava a água para dentro do carro, eu tinha seguro contra todos os riscos e o seguro pagava tudo. Eu não sabia disso, eu só depois de acontecer é que eu me lembrei disso. E Deus me abençoou assim. Mas entenda uma coisa, a nossa conduta faz toda a diferença. Você não é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, aceitei Jesus no meu coração, pronto, e a partir de agora eu posso fazer tudo o que quiser, ter o mesmo comportamento, viver da mesma forma e está tudo bem. Não, não é assim. Você tem de ser compassivo, tem de ser amoroso para com os outros, tem de ter respostas como deve ser. Você vai dizer, mas você sabe quantos cristãos, você pode dizer para mim, você sabe quantos cristãos é que eu conheço que não fazem isso? E quantos problemas é que eles têm? Você sabe? Eu só quero que você entenda. Nós temos Deus, mas aí Deus quer que nós mudemos por causa dele. Exatamente, que deixamos o velho homem e nos abracemos do novo homem que se renova dia a dia, se renova para o conhecimento e para o posicionamento de estar em Cristo, de estar com Deus. Você é um filho de Deus e tem que se comportar como tal. Tem que ter uma conduta de filho de Deus. Mas para isso, você tem que perceber o que está errado. E ao nós lermos a palavra de Deus, Deus nos mostra o que é que está errado. Para que nós podamos agarrar e perceber, Senhor, isto está errado, ajuda-me a mudar.
porque só Ele tem capacidade. Pois é, ainda hoje de manhã, eu acordei cedo, perto de 2 horas a orar. E você diz, devo orar, devo a falar. Não, tive mais a ouvir do que a falar. Deus não só me guiava por esta mensagem, mas também guiava a minha vida e mostrava, eu sou o Senhor. Não posso eu fazer tudo. E depois disse-me para mim, muda a tua maneira de agir. Muda. Não te vejas, nem te sintas, nem andes como derrotado. Anda como vitorioso, porque eu vou abençoar. Realmente, quando as coisas nos chegam até nós, quando começam a acontecer coisas aqui e ali, às vezes nós ficamos, e agora? Nos sentimos derrotados, nos sentimos impotentes, nos conseguimos fazer as coisas, mas agora tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, e agora? E agora Deus diz, sabei que eu sou Deus. E posso operar todas as maravilhas na terra. As coisas podem ter piorado, ou não podem ter acontecido coisas que não foram boas, mas Deus não muda. E Deus nos abençoa à medida que nós confiamos nele e com força acreditamos nele. Está fora de tudo aquilo que... Mas vamos abrir em Josué, eu digo já qual é o versículo. Versículo 9, Josué 1:9. Nós lemos a semana passada, ou outra reunião, penso que foi Josué 1:8, mas veja o que é que está aqui escrito. Josué 1:9. Tem a ver com a mensagem que nós estamos a ter, que tem a ver com a conduta, tem a ver com o seu comportamento. Você, mesmo que as coisas não estejam a correr bem, você tem que ter bom ânimo. Você tem que estar alegre, porque está alegre porque confia no seu Deus. Sabe que Ele é Deus, que pode mudar tudo a qualquer momento. E você andando nessa confiança sabe, isso chama-se fé em Deus. Por isso você está alegre e confiante em Deus. Veja o que está aqui escrito, Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Deus é conosco onde quer que nós andemos. Você pode dizer, mas eu não sinto isso, eu não vejo isso. Até a manifestação de Deus, o diabo vai tentar fazer de tudo para nos derrotar. Vai tentar levantar de tudo, de coisas até que não estavam a acontecer antes, que podem vir a acontecer. Coisas que não estávamos a sentir, até no nosso corpo, em situações, em tudo. Ele levanta situações que antes não havia. Problemas. Para quê? Para que nós não nos esforcemos, para que nós não tenhamos bom ânimo, não tenhamos alegria, confiança, para desistirmos daquilo que Deus nos mostra que vai nos abençoar. Esforça, tem bom ânimo, não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andes. O que Deus me disse foi, muda a tua disposição. Muda. Antes, estávamos cabisbaixos, estávamos tristes, abatidos. Deus diz, olha para mim, renova a tua confiança em mim e muda a tua disposição. Glória a Deus que Deus existe. Glória a Deus que Ele é capaz de mudar coisas à nossa volta. Mas nós temos que andar com Deus. Deus
quer que nós possamos andar com Ele em todo o caminho, confiando em toda a altura, sabendo que Ele é Deus, confiando nele, buscando a Ele, orando a Ele. Ainda hoje, depois de ter orado, aconteceu-me uma coisa. Eu tive que estar a orar para destruir isso, para que se fosse embora da minha vida. Nós temos que orar confiando em Deus, sabendo que a autoridade que Deus nos deu é superior a qualquer coisa neste planeta. Em que o diabo vai tentar resistir a tudo, tentando-nos abater, mandar para baixo. Mas nós estamos por cabeça e não por cauda. Mas temos que saber isso e agir como tal. Agir como estamos por cabeça e não por cauda. Estamos por cima de todas as situações. Só assim Deus nos pode abençoar. Eu quero-vos agora continuar a falar de conduta. Efésios 4, 28. Vamos para o Novo Testamento outra vez. Vamos a Efésios. Paulo escreve uma carta a Efésios. Efésios 4, 28. Glória a Deus. Efésios 4, 28. Paulo, na carta que escreve, nas cartas que escreveu às igrejas, fala de conduta, fala de fé, fala de confiança em Deus e renovando as suas confianças em Deus, dando direção por aquilo que ele sabe do que está a acontecer dentro das igrejas, mas aqui ele fala, Efésios 4, 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra de trope, mas só a que for boa para promover a edificação, para que se dê graça aos que a ouvem. Não intercessais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que é que da sua boca está a sair? Deus se preocupa connosco muito acima do que nós pensamos. Muito, muito acima. Ouça, muito acima. Você pode estar a passar por uma necessidade qualquer, um problema qualquer, e você pensa que Deus o abandonou. Mas isso não é real. Está na altura de você deixar deixar de ter controle sobre as coisas e deixar de ser Deus a fazer. Porque ao deixar você de ser Deus a fazer, você está a dizer, Senhor, eu confio em Ti. É um ato de fé, de confiança em Deus. Quando você coloca um assunto nas mãos de Deus e deixa Ele operar, Ele fazer, Ele vai fazer. Mas você não pode fazer nada. Porque só assim é a fé acontece. É você deixar que Deus faça as coisas. Mas nós temos que ter cuidado, e eu já digo, e é uma das coisas que mais eu bato, mais eu insisto, é sobre as palavras que saem sobre a nossa boca. Se você fala falta de fé, falta de confiança, isto não vai dar, agora é que fui derrotado, você está a destruir a sua vida. Você está a falar palavras tropes que vão criar tropeço na sua vida. Problemas na sua vida. Agora, se você disser, realmente eu estou a passar na situação em que estou, mas eu tenho Deus comigo. E Deus me abençoa em todo o meu caminho e me vai livrar de tudo. Glória a Deus. Grande oração você fez. Grande palavra você falou. Você está a exaltar o seu Deus e a dizer que Ele é capaz de resolver o seu assunto. Que Ele é Deus. E que muda todas as circunstâncias a nosso favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Ainda hoje, volto a dizer, ainda hoje, nós estávamos na adoração e Deus estava-me a mostrar, vêm aí grandes coisas, vêm aí grandes coisas, por isso estás a sentir e a ver as coisas que estão a acontecer à tua volta, vêm aí grandes coisas. Muda a tua disposição, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus é consigo, quer você sinta, quer você não sinta. Uma das coisas que eu mais tenho reparado da parte de Deus é Ele observa-nos, vê as nossas reações, nos tenta levantar quando nós estamos caídos e desanimados, e nos puxa para cima e diz: não, eu sou contigo, eu não te largo, eu não te desamparo, eu nunca te vou largar. Mas Senhor, agora está a acontecer isto e aquilo, e Ele vira-se para nós exatamente como disse para Moisés: o que é que estás a orar a mim para quê? Estenda a tua vara, faz tu alguma coisa, luta! Diz basta, chega! Você tem autoridade sobre a sua vida. Chega de dor, chega de problemas, chega de confusão, sai da minha vida em nome de Jesus. Você tem essa autoridade, quer sinta, quer não sinta, você tenha. Foi dada por Deus. Ao Jesus ir à cruz, Ele nos deu a autoridade que foi-nos retirada em Adão. E essa autoridade, temos outra vez autoridade sobre a terra. O diabo não pode fazer nas nossas vidas o que quer. Porque nós temos a ter uma conduta como deve ser, andar com Deus. Isso não tem a ver, ouça, não tem a ver com... Se você anda com Deus, a sua linguagem muda. O seu ânimo muda. A sua forma de vestir muda. O seu comportamento muda. Tudo muda em si. As outras pessoas vão olhar para si e vão dizer: tu estás diferente. Aconteceu algo em ti diferente. O que é que te aconteceu? Porquê? Porque você ama a Deus, está a buscá-lo e Ele está a moldá-lo, tornando uma pessoa completamente diferente. E você vai dizer: não, mas eu sempre fui assim, não, como é que eu posso mudar? Você está completamente errado. A pessoa que você está agora à sua frente a falar, eu não era assim. Eu tentava levar a minha vida para a frente porque não tinha coragem de pôr termo à minha vida. Porque achava que não valia a pena viver. Eu achava-me derrotado em toda a minha vida. Que não estava a vencer e não ia vencer. E então quando aconteceu o que aconteceu comigo, então foi literalmente puxar-me o tapete debaixo dos pés. Eu caí completamente. Naquela altura eu passei uma das piores fases da minha vida, inclusive o meu caráter estava a mudar para o mal, mesmo. Eu estava a ficar rancoroso, eu estava a ficar mesmo mal. E eu estava a ver isso e a notar isso, por isso meti férias à pressa para sair do meu trabalho, para ficar quieto. E passava as noites a chorar. Ao aceitar Jesus, Ele mudou completamente o meu caráter, mudou completamente a minha forma de estar e de viver. E ainda agora, como eu lhe disse, quando me vê mais abaixo e diz: não, não é assim que eu te quero. Eu quero com outra disposição, com uma disposição alegre, de confiança, porque eu vou fazer em ti grandes coisas. E Deus vai fazer em si grandes coisas, creio eu. Porque Ele quer que os seus filhos andem por cabeça, não por cauda, por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias, não importa elas quais forem.
pessoas olham para nós e não nos compreendem cada vez que nós tomamos ações assim. Eu lembro principalmente do meu trabalho, quando me tentaram prejudicar, a minha conduta não mudou. E quando as coisas não aconteceram como eles diziam ou pensavam, eles pensavam que eu tinha conhecimentos mais altos dentro da polícia, que tinha alguma influência ou alguém em determinado departamento mais alto tinha influência. E eu não tenho influências, nem tinha influências de ninguém. A influência que eu tinha é do próprio Deus, que influenciava tudo e a todos. E continua a fazer isso na minha vida. Abrindo caminho onde não há caminho. Eu quero que você entenda que cada vez que você depende mais de Deus, mais Deus pode fazer em si. Quanto mais você depende de Deus, mais Deus faz coisas em si. Mais abre caminhos onde é impossível. Você sabe quantas vezes já me disseram que não? Você sabe quantas vezes já me disseram que não é possível? E eu agarrei e me refugiei em Deus. E Deus tornou o não em sim. E fui abençoado. Onde reuniões não podiam ser feitas, foram feitas. Onde coisas que não era possível fazer, foram acontecer. Coisas que eu não tinha, que eu pedi a Deus e Deus me deu. E continua a fazer. Inclusive, continua a fazer pelas pessoas mais improváveis que isso acontecer. Você às vezes olha para as pessoas e diz, não, esta pessoa abrir mão de dinheiro ou abençoar, pois acredita em mim. Acredita em mim, quando Deus entra na questão, até essas pessoas largam dinheiro. Até essas pessoas abençoam. E nós ficamos de boca aberta. Eu já vi isso na minha vida acontecer várias vezes. Você tem que depender de Deus. Quanto mais você depende de Deus, mais abençoado é. Mais a sua vida muda. E você diz, mas depois as coisas... depois acabou o divertimento. Você não conhece Deus. Então, mas as outras pessoas têm que conhecer Deus na sua vida. E você está posto no meio dessas pessoas para dar a conhecer a elas Deus. Mas eu tenho vergonha. Não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe daquele que lhe deu a vida, daquele que lhe dá tudo, daquele que o abençoa, daquele que abre o caminho para si. Não se envergonhe de Jesus. Veja o que está aqui escrito. Apocalipse 22:14. Às vezes, nós nos lembramos do que Jesus fez na cruz. Quando pensamos nisso, nos lembramos do sofrimento que ele passou. Mas acredita em mim, o sofrimento dele foi muito maior do que você pensa. Há um filme que relata, chama-se A Paixão de Cristo, onde um homem, Mel Gibson, agarra e relata ao ponto expoente máximo do sofrimento na carne. Mas ele não tocou nem de perto nem de longe no sofrimento no espírito que estava a acontecer com Jesus. Porque o sofrimento na carne nesse filme foi levado ao máximo, tanto assim que houve pessoas que não conseguiram ver o filme e saíram do filme a meio e tudo mais, porque é um sofrimento muito grande. Mas o sofrimento que Jesus passou no espírito foi muito pior. Ele levou naquela altura o pecado da humanidade todo nem nele.
Ele morreu primeiro que os outros que foram crucificados com ele. Por causa do peso completo da humanidade que estava sobre ele. Se imagina algum erro que você fez e que o tornou triste, e você pediu perdão a Deus e essa tristeza saiu de si. Agora imagine tudo isso multiplicado por quantas coisas você já fez e quantas pessoas existem no mundo. Perto de 7 bilhões de pessoas. Você imagina o peso que estava a vir, sobre a tristeza que estava a vir sobre Jesus. Jesus estava a ser crucificado e estava a dizer: Pai, por que me abandonaste? Porquê que ele estava a dizer isto? Então, mas alguma vez o pai ia abandonar o seu próprio filho? Mas ele tinha. Porque o pecado nunca está ao pé de Deus. E naquela altura Jesus levava o pecado da humanidade, o pecado de todas as pessoas. Todos os pecados de cada pessoa. Foi algo horrível. Por isso é que ele dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas no entanto não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque ele sabia que ia ser muito forte. E foi. Mas por ele ter passado isso, por ele aprender a obediência por aquilo que padeceu, a ele foi dado o direito de quebrar os selos. Nós vemos em Apocalipse. A ele foi dado o direito de julgar. A ele foi dado o direito de ser o nosso Senhor e Salvador. Mas veja o que está aqui escrito em Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, para que possam entrar na cidade pelas portas. Sabe o que é que está aqui a dizer? Bem-aventurado o homem que se arrepende dos seus erros e pede perdão a Deus, porque Deus perdoa por aquilo que Jesus fez na cruz, pelo sangue derramado por ele na cruz, pela sua morte. Por isso é que diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras, as suas vestes, o seu comportamento, a sua mudança. Porque nós sabemos quando erramos. E ao pedirmos perdão a Deus, Deus nos limpa. Por causa de Jesus. Agora vejam, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Cães, a tradução melhor, não é cães mesmo de cão, daquele homão, aquele 4 patas com rabo, não é? É os devassos. Você fica a pensar assim: pois, realmente há aí pessoas. Eu volto a dizer, a Bíblia é um espelho. A Bíblia é um espelho. Olhe-se primeiro a si mesmo. Veja se alguma destas coisas está. Não, eu não sou homicida, não sou idólatra, não me prostituo, não. Tudo bem. Glória a Deus. Mas o que você está a fazer está tudo certo. É porque vai fazer toda a diferença no dia em que você for chamado para estar com Deus. No dia que partir deste planeta, com bilhete só de ida, como algumas pessoas dizem, como é que você está com Deus? E não é por acaso que eu oro todas as reuniões o mesmo. Eu digo: Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz. Que infelizmente eu faço erro.
Infelizmente, eu lhe digo mesmo, infelizmente às vezes vêm coisas, pessoas que me magoam e magoam os meus familiares e eu fico magoado. Eu tenho que pedir perdão e perdoar essas pessoas. Eu não... Porque eu quero estar com Deus. Eu quero estar com Deus neste planeta e quero viver com Deus para toda a eternidade. Ainda hoje de manhã eu estava triste e eu orava a Deus, Senhor, que eu não te perca a ti. Que eu não te perca a ti, porque se te perder a ti não tenho nada. Quando ele começou a dizer, muda a tua disposição. Muda o teu ânimo. Porque grandes coisas estão a chegar. E eu preciso que tu estejas diferente para que eu possa fazer as coisas acontecer. Realmente o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus nos quer de cabeça levantada e erguida, olhar em frente, com confiança, sabendo que temos Deus por nosso lado, que Ele nos ajuda em tudo. Por isso, eu estar a dizer que nós devemos orar para as coisas que vemos que estão menos boas na nossa vida, para que Deus nos ajude a mudar. Porque Ele tem esse poder e essa capacidade de mudar qualquer coisa, não? Inclusive emoções, inclusive tudo o que você quiser. Ele tem capacidade de mudar em si. Se você deixar. Tudo. Eu já aqui dei exemplos de coisas. Eu queria comprar muito um objeto, queria comprar muito esse objeto, e eu orei e disse, Senhor, se não for da tua vontade que eu compre, tira-me a vontade de mim. E eu tinha uma vontade tremenda de comprar aquilo. E Deus tirou-me a vontade. Na hora. Eu estava dentro do estabelecimento para comprar e eu orei isto. E na hora eu tirou-me a vontade. Eu nunca mais tive vontade de comprar essa objeto. Nem tinha lógica eu comprar, mas era a vontade que eu tinha. Se ele faz isto e mudou as minhas emoções de alguém que eu amava realmente e deixei de amar de um dia para o outro, é impressionante o que Deus faz nas nossas vidas. E Ele pode trocar em tudo nas nossas vidas. Se nós deixarmos realmente isso, se nós permitirmos, se nós lhe pedirmos, às vezes as coisas mais diferentes acontecem em nós quando nós oramos. Coisas que nós não estamos à espera e que acontecem. E às vezes nós vemos sempre o lado negativo das coisas. Mas se nos lembrarmos porque é que oramos, calhar nos lembramos da bênção. Porque quando Deus fecha uma porta, vai abrir a porta no outro lado. E a bênção vai vir. Não? Garantidamente vai vir. Porque nós estamos a depender dele. Então ele faz tudo por nós. Realmente devemos observar a nossa vida, como estamos e o que estamos a fazer, para que não sejamos prejudicados por alguma coisa que estamos a fazer. Em que possamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros. E Ele é fiel e justo e nos perdoa quando há arrependimento genuíno da nossa parte. Ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos dizer assim, Pai, infelizmente tenho errado perante ti, Senhor. E por isso eu te peço perdão.
infelizmente tenho feito coisas que não te agradam a ti. Porque tu queres que a minha conduta para com todos seja a melhor. O meu tratamento para com todos seja o melhor. Senhor, que eu faça sempre o que te agrada a ti e que te engrandeça o teu nome. Para que as pessoas olhem para mim e vejam em mim um exemplo. Em nome de Jesus. Ajuda-me, porque só tu podes fazer isso em mim. Só tu podes mudar, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de ti. Sem ti não sou nada. E eu quero estar mais e mais próximo de ti. Em nome. Muitas bênçãos. Boa semana.